Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesta aula nós vamos usar um modelo de periodização para provas de resistência. Então, um plano de treinamento ele deve conter o conjunto de dados preliminares. Então, no curso está disponível na plataforma um modelo de planilha para dados preliminares. Então, eu tenho que ter reunido um conjunto de informações para poder elaborar o meu planejamento. O plano também deve conter a fixação dos objetivos que vão ser baseados nas provas, o que, que eu vou querer, completar a primeira prova, chegar entre os 5 primeiros, baixar meu tempo, eu tenho que estabelecer uns objetivos. O calendário esportivo tem que estar representado na estrutura gráfica, então nós vamos trabalhar basicamente com a estrutura gráfica do que é a periodização. Tem que estar representado, tem que identificar o calendário competitivo. A divisão do processo de preparação, então períodos e fases, ou períodos e etapas, dependendo dos autores. E a forma de realização vai ser o modelo de periodização que eu escolher, como que eu vou distribuir ali os objetivos e as cargas. Bom, a individualização das cargas de treinamento tem que partir da quantificação da carga inicial de trabalho, determinação do volume e intensidade de treinamento baseado nos testes iniciais. Então, esse é um ponto delicado que não é bem claro, que exige ainda bastante estudo, bastante atenção. Aqui a gente às vezes tem 100%, 50% do volume da intensidade. 100% do que? Volume do que? Intensidade do que? Da carga total. O que, que é carga total? Isso é complicado de entender. O que eu recomendo é que se trabalhe com a dinâmica dos grupos de exercício. Então você selecionou exercícios, por exemplo, com critério de semelhança a exercícios gerais, específicos e competitivos, a dinâmica desses três grupos, ou seja, a equalização desses três grupos dentro da curva de volume, vai trabalhar também a intensidade, porque eu vou estar vou variar a prioridade no grupo geral, grupo especial depois, assim de maneira que na fase competitiva eu entre com ênfase nos grupos, a prioridade para os grupos, para o grupo de exercícios competitivos. Então, a determinação do volume e intensidade é eu fazer coincidir a prioridade dos grupos de exercícios dentro dos meus períodos. A carga inicial de cada um dos exercícios, sim, vai ser determinado pelo diagnóstico inicial e ajustados ao longo da periodização nas sessões de ajuste de carga ou de controle da carga. Então, eu tenho o diagnóstico inicial, ou seja, no início da periodização, que vai determinar a carga inicial, mas o ajuste das cargas ao longo da periodização dependem das minhas sessões de controle. Por quê? Se eu começar com uma carga inicial e não ajustar, eu vou trabalhar ao longo de todo o período com a mesma carga, vai resultar numa redução, numa diminuição até mesmo, ou no mínimo, uma estagnação dos resultados, porque eu não ajustei a carga de treinamento. Então a calibragem é justamente nessa primeira parte. Eu posso ter uma estrutura comum para vários atletas, eu penso na modalidade e organizo todos os períodos, fases, mas no momento da individualização da carga, eu calibro aquela carga de treinamento para a individualidade do indivíduo, ou seja, dos resultados dos seus testes. Os macrociclos vão ter a divisão, o exercício, ou melhor, a competição, as provas de resistência. A sugestão é 70% para o período preparatório, 20% para o período competitivo e 10% para o período preparatório. Isso não é uma regra fixa, mas o que tem que ficar é que o período preparatório tem que ser mais demorado, tem que ser mais trabalhado para esportes de resistência, porque a preparação, o condicionamento depende da, da,
de uma preparação completa, ou seja, a ênfase tem que ser no preparatório para aplicar o melhor no período competitivo. Só fazendo um paralelo, os esportes coletivos, a prioridade é o período competitivo, porque é ali que se forma a forma física. No caso dos esportes de resistência, a forma física se consolida no período preparatório. Vamos seguir, a gente já fez uma distribuição, uma aplicação didática das regras. Então, o que tem que ter? Você pode escolher a sua forma gráfica de representar uma periodização, mas aqui nós temos, considerando o modelo de periodização tradicional ou clássica, as estruturas que fazem parte. Então, nós temos o macrociclo, o período, a fase, aí fizemos a representação do mês, a semana, o mesociclo e o tipo de microciclo enumerado. Então, nós temos tudo o que nós trabalhamos dentro da periodização. O modelo da planilha, você que determina, contendo o que você precisa, está valendo. Então, nós temos um período de 6 meses, um período não, um tempo de treinamento de 6 meses que vão ser representados. Então, a primeira coisa que eu faço é marcar as 24 semanas. Depois eu vou identificar o que é o macrociclo. Então, eu conhecido as células, enfim, se eu estou trabalhando uma planilha de Excel, eu faço que a tabela feche aqui o macrociclo nas 24. Depois eu vou dividir o período preparatório, então faço aquele percentual do que tem que ser das 24 semanas para o período preparatório, o que tem que ser das 24 semanas para o período competitivo e o período de transição. Depois disso, eu pego o período preparatório e vejo o percentual que é para fase geral. Eu sei que 70%, 60% é da fase geral e a outra parte para a fase especial. De maneira geral, regra geral é que se eu puder fazer o dobro, a fase geral ser o dobro da fase especial, eu vou fazendo essa jogada. Então, o número de semanas, a matemática não é fixa, mas o tempo maior tem que ser para o geral e o tempo especial vai tomar um pouco menos. O período pré-competitivo pode ou não pode ter, não é obrigado. Pelos autores, a recomendação é que nas provas principais eu faça um período pré-competitivo. Vai ter mais importância para atletas de alto nível que dependem da adaptação, mas atletas amadores podem colocar 3 dias para preparar uma competição, e eu caracterizo um período pré-competitivo que tem por principal objetivo eu aplicar as cargas no ritmo da competição, com adaptações para colocar o atleta nas condições que ele vai encontrar e já com uma carga de treino reduzida e a intensidade lá em cima. A fase competitiva vai ter a estrutura da própria competição, que vai determinar o tempo de descanso, as sessões, enfim. Então a estrutura depende do que eu vou aplicar, que vai ser exigido pela competição. E a fase de transição, eu vou ter uma passagem, período de recuperação, não é de parada total, porque senão vai cair muito, mas eu vou preparar para o próximo macrociclo dentro da minha vida desportiva. Feito isso, eu vou casar, quando eu marquei aqui os números de microciclo, eu vou relacionar com as semanas, então eu coloco 7 dias, né? Então uma semana, essa semana vai representar o microciclo para fins de ajustar. Então, primeiro microciclo, eu coloco o primeiro dia da semana e o último dia da semana. Então aqui é uma segunda e aqui é um domingo. Aqui é uma segunda, aqui é um domingo. Eu vou fazendo isso até fechar as 24 semanas e aí eu vou casando com, obviamente, com o respectivo mês. Então o que eu faço aqui? Eu pego o calendário e coincido com o meu microciclo. Então isso aqui é um trabalho de Excel que é ajustado. Eu não sei fazer muito, eu faço cada um por vez, mas pode fazer uma fórmula que completa aqui a semana, mas é só pegar o calendário e colocar. O primeiro dia do microciclo 1 vai começar quando? Dia 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro é numa segunda, um exemplo, isso aqui é um exemplo. Dia 7 é domingo. Dia 8 é uma segunda, 14 é um domingo. 15 é uma segunda
21 é domingo, 22 é segunda, 28 é domingo, e até o final. Então, é uma maneira que eu tenho de visualizar a semana. Bom, coincidir com os meses, agora eu vou colocar distribuir os microciclos de acordo com ou melhor, vou começar aqui com o mesociclo. Então eu parei aqui no fase geral, depois eu vou para o mesociclo. Então dentro dessa sequência de fases, eu vou ter objetivos. Esses objetivos, o mesociclo vai reunir um conjunto de microciclos com o mesmo objetivo. Então eu pego o mesociclo, então vou ter de incorporação, básico, básico 1, controle, estabilização. Então, de acordo com a classificação que eu tenho dos mesociclos, eu vou dividindo ao longo das fases, coincidindo com o que? Com o mês. Então, esse mesociclo aqui, esses dois aqui, vão coincidir basicamente com o mês, mas em quantidade. No calendário ele pode ter uma pequena mudança. Então, aqui eu tenho 4 semanas para o mesociclo, mas como eu tenho 2 de incorporação, eu acabo entrando no fevereiro. Então não significa que eu tenha que pegar o básico e encaixar com janeiro, básico 2 com fevereiro, não. 4 semanas eu utilizo como referência para a quantidade de microciclos. Bom, fixando aqui no mesociclo, então vou ter uma sequência de acordo com o que eu caracterizei, e aí depois eu vou distribuir o microciclo dentro do mesociclo. Por quê? Porque dentro do básico 1 eu tenho que reunir microciclos com mesmos objetivos ou objetivos parecidos. Eu pego lá aquela por imposição biológica, então a regra de 3 por 1, ou seja, 3 trabalhos de condicionamento e um de recuperação diminuído. Então eu tenho aqui dois ciclos ordinários, desculpa, 2 microciclos ordinários, então eu tenho um de controle e recuperação. 2 microciclos ordinários, controle e recuperação. 3 microciclos ordinários, controle e recuperação. Então o que eu faço aqui? Nessas 3 semanas aqui eu dou um condicionamento e nessa outra eu faço um controle do que eu quero, boto um grupo de aplicação de controle e vou fazer uma recuperação. Então metade da semana vai ser para cada um desses objetivos, de maneira que na outra eu procure outro objetivo, mas aumente o microciclo buscando condicionamento, e depois eu vou aplicar o choque e recuperação. Então eu preparo, avalio ou aplico o choque e depois eu vou recuperar. Então essa dinâmica, essa alternância dos microciclos vai depender dos seus objetivos e também do que você quer dentro do mesociclo. Então aqui nós vemos uma distribuição dos tipos de microciclos que vão fazer parte da classe que você escolheu pela classificação, mas eles têm que ter um objetivo dentro da semana. Então vai ser no máximo 3 dias de qualidade, 3 treinos de qualidade importantes dentro da semana, e eu vou fazer a onda. Essa aí, então, treino forte, forte, forte e recuperativo, moderado, moderado e recuperativo dentro dessa semana, por exemplo. Essa é a onda pequena, essa onda curta ou pequena. Dentro do mesociclo do mês, eu vou ter uma sequência de semana forte, semana fraca, semana média, moderada, moderada, fraca. Então essa é a onda média, é a ondulação da carga dentro do mesociclo. Dentro do macrociclo aqui, então esse aqui vai ser, o mesociclo vai ser forte, 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 de controle, então baixa. Então essa é a onda grande, porque vai ser a onda grande dentro do macrociclo. Então essa é a dinâmica das ondas de carga. Depois disso, eu vou fazer o volume a distribuição do volume e intensidade dentro de cada microciclo. Então,
Depois disso, eu vou fazer a distribuição da dinâmica de cargas. Então, eu vou usar essa representação numérica para facilitar a visualização dentro da gráfica, do modelo gráfico. Então, eu começo uma intensidade maior. Então, essa onda do volume, essa curva do volume vai chegar no seu ponto mais alto, coincidindo com o final da fase geral. E o ponto mais alto da intensidade tem que coincidir com o período pré-competitivo ou período competitivo. Nesse momento eu tenho que estar com maior intensidade e menor volume. Aqui eu vou acabar tendo maior volume e menor intensidade. E isso vai se alternando de maneira que a minha forma física, essa dinâmica que vai garantir a forma física, coincida com o período competitivo, que é o período da fase da competição alvo. Bom, depois disso eu vou entrar então nos dias de treino, sessões e tempo, que vai representar o volume da minha periodização. Então, se eu planejei que no final da fase geral eu tenha o ápice do meu volume, eu posso colocar então 6 dias de treino e 7 sessões, porque eu posso ter um dia com mais sessão, uma unidade de treinamento com mais sessões, com 2 sessões. Então, se a gente seguir essa linha, eu comecei com 4 dias e 4 sessões. Depois eu aumentei para 5 dias, 5 sessões. Até chegar aqui 6 dias, 6 sessões, 6 dias, 7 sessões, e essa foi o ápice no final da fase geral, que foi a maior quantidade. Não significa que eu aumentei de maneira somente nisso. A dinâmica dos exercícios, enfim, a equalização dos grupos de exercício geral, específico, desculpa, geral, especial e competitivo é o que dá a característica do volume e intensidade. Mas, para fins de quantificação das sessões de treino, eu vou adaptar e colocar o período que eu tenho mais sessões dentro da curva de volume. Então não faz sentido eu colocar essa quantidade de treinamento aqui no início, porque não vai representar a curva de volume. Então aqui eu faço coincidir o número de sessões e de dias, mas o que tem que ficar claro é que a dinâmica dos grupos de exercícios que vão dar a dinâmica da volume e intensidade. Ficou claro? Então eu não posso fechar aqui e achar que volume vai ser só o número de dias. Não, tem que ser a dinâmica dos 3 grupos de exercícios para dar a dinâmica do volume e intensidade. Eu faço esse jogo então se eu considerar 1 hora para cada treino. O tempo total de treinamento é representado em minutos, vai ser a multiplicação do número de sessões pelo tempo de duração. A gente considerou então 60 minutos para cada sessão, 6 vezes 4, 60 vezes 4 dá 240. Então esse aqui é a quantidade de minutos somando todas as sessões. Então aqui onde eu tenho 5 sessões, eu vou ter 300 minutos. 6 sessões, 300 minutos, isso então eu determino a quantidade de dias, número de sessões e vai me dar o tempo de treinamento. Agora eu faço o percentual do que eu vou trabalhar para cada tipo de treino. Então, se eu trabalhar usando o critério de potencial de transferência, ou seja, treino específico e treino complementar, eu selecionei aqui o exercício específico e a força e flexibilidade, esses dois formam o complementar. Então, dentro dessa distribuição, desse tempo total, eu vou distribuir 50% para o específico nessa primeira semana, 35% para os exercícios de força e 15% para a flexibilidade. Essa alternância dos grupos vai acontecer de maneira que coincida também. Depois de distribuído o tempo, eu vou ter noção do tempo total para cada semana, para cada microciclo, e eu vou fazer a distribuição desse tempo do percentual para cada grupo de exercício ou tipo de treino
de acordo com o critério que eu escolhi. Nesse exemplo aqui, o critério para a distribuição dos exercícios foi o critério de potencial de transferência. Então, eu estou trabalhando com treino específico e treino complementar. O treino complementar é força e flexibilidade. O que eu vou fazer para cada semana é colocar o percentual de treinamento específico, treinamento de força e treinamento flexibilidade. Começo com 50% da semana desse tempo, ou seja, 50% de quê? Desse tempo aqui. 55% de quê? Desse tempo aqui. Isso é maneira de eu distribuir na periodização, na planilha, o tempo que eu vou distribuir relativo ao tipo de treinamento. Eu não estou aplicando o exercício, eu não estou prescrevendo ainda exercício, porque se eu começar do exercício, eu corro um risco muito grande de errar na proporção, na distribuição do tipo de trabalho. Então, eu primeiro visualizo o tempo que eu tenho e depois eu distribuo o tempo que eu quero para cada tipo de treinamento. De maneira que, seguindo esse exemplo, eu tenha o treinamento específico que vai coincidir com o quê? Com o ritmo, com a intensidade, justamente no momento da competição eu vou ter maior dedicação do tempo para o exercício específico, que vai ser a corrida na intensidade mais alta. Então aqui eu coincidi a intensidade com a distribuição mais importante do exercício competitivo. Então se é duatlon, aqui eu estou correndo e pedalando e fazendo as transições na intensidade da prova, porque já estou no período competitivo. O exercício de força vai estar presente de alguma forma, então não tem como eu pensar só no exercício competitivo, então aqui não seria real eu distribuir 100% para exercício específico, porque eu vou ter que dedicar uma parte do treinamento para alongamento, para manutenção do que eu tenho, um trabalho de força pode ser um circuito de fortalecimento só para manter, mas eu não posso pensar que eu vou distribuir 100% só para uma modalidade. Isso é irreal. O que eu tenho que fazer é priorizar o que eu quero. Depois eu faço uma relação do que eu estou aplicando aqui com exercícios com sistema metabólico, com sistema neuromuscular. Esses dois aqui vão me ajudar a garantir a periodização fisiológica, vamos dizer assim, vão me dar a característica fisiológica. No meu exemplo, o que eu faço? Eu pego o treino específico, porque vai estar envolvido tudo a modalidade, no nosso caso, modalidade de resistência. E esse exemplo, vamos colocar como duatlon, 50% das atividades específicas vão representar 50% das atividades metabólicas. Por quê? Porque o sistema aeróbico, o sistema anaeróbico, enfim, o sistema metabólico vai se confundir com o exercício específico da minha do treino específico da minha competição. O sistema neuromuscular, para mim, nesse modelo, eu utilizo a soma da flexibilidade e força, que vão dar a quantidade o percentual de trabalho do sistema neuromuscular. Então, entenderam, acompanharam o que representa essa tabela? Essa parte representa a distribuição do trabalho metabólico, que vai coincidir com o trabalho específico. Por quê? Porque a modalidade de resistência trabalha sistemas aeróbicos, que vão ser os sistemas metabólicos, aeróbico, anaeróbio. Se fosse outra modalidade que não fosse principal, por exemplo, trabalho de força, o treino específico não vai coincidir com o trabalho metabólico. Entenderam? No caso de esportes de resistência, o trabalho específico acaba confundindo, representando o que é o trabalho metabólico. Sistema neuromuscular, então, nessa semana, na semana 7, vamos correr aqui, 7, 7, 7, eu vou ter 45% de trabalho neuromuscular e 55%. Esse 55 saiu de onde? Daqui da linha do treino específico. E esse 45 é a soma do 35 da força e 10. Por quê? Fazendo isso, se eu colocar só isso aqui, eu vou colocar 40% de neuro. Tá, mas e 45% de neuro, o que vai? Não, eu vou dedicar 35% de força, 35% desse tempo aqui para força e 10% desse tempo para flexibilidade. Vou distribuir isso aqui ao longo da semana.
eu vou visualizar então que eu tenho 35% de força, eu vou distribuir, transformar isso em tempo, logicamente, e vou distribuir 35% de 360 que vai aplicar na semana. Então, qual é a vantagem de fazer isso? Eu vou conseguir visualizar o tempo que eu tenho para o neuro, isso depois de ter feito flexibilidade. Então, eu vou conseguir representar o tempo que eu tenho que aplicar para preparar o neuro e o tempo que eu tenho que dedicar para aplicar o metabólico. Então, eu consigo entender e ver, não, mas isso aqui está exagerado, eu estou treinando muito, eu fiz essa distribuição, olhei aqui, eu vou coincidir, não, mas está muito tempo para o trabalho neuromuscular e eu tenho que preparar o metabólico, ou seja, um treino de resistência eu estou priorizando só força, força, força. Então aqui consegue visualizar se eu estou nas proporções corretas e atendendo todos os pontos da minha preparação. De maneira que aqui no início, então, 50 e 50, por que eu estou fazendo isso? Porque no início eu estou dedicando mais tempo para o volume, estou trabalhando principalmente os grupos gerais, os grupos complementares que vão me dar o sustento. A partir da fase especial, a ênfase passa a ser bastante em cima do trabalho específico na intensidade de competição. Trabalho específico 70%, trabalho metabólico 70%, trabalho específico 70% no ritmo de competição, ou seja, eu estou na maior intensidade e na maior especificidade. Então, essa dinâmica aqui vai ser em função do período e da fase. É isso que é periodização. Concluindo, isso aqui é um modelo de planilha. Eu vou colocar no site, desculpe, na plataforma, para vocês brincarem com isso, mas de acordo com a sua necessidade, com a sua experiência, façam as adaptações da maneira que eu fiz também. Então, nos livros tem a sugestão de periodização, mas muitas vezes o que eu faço é adaptar para o que eu realmente vou aplicar. Esse exemplo aqui é o que eu aplico na minha periodização, que acabo transformando na planilha, e para mim isso é eficiente, porque eu planejo e aplico na planilha. Essa é a minha proposta e eu convido que vocês façam esse exercício. Eu não vou aplicar aqui, mas abaixo disso estaria os modelos, os métodos de treinamento. Então, eu apliquei aqui a distribuição dos sistemas metabólicos e dos treinos, e a partir daí eu começo a descer para aplicar os métodos. A partir daqui eu desço para os métodos, então quando que o método, eu vou selecionar os métodos, eu vou relacionar com o período. Concluindo então, o que tem que ficar claro é que essa aqui é uma representação gráfica de uma periodização, usando um modelo de periodização tradicional ou clássica, com a distribuição dos períodos do macrociclo, a identificação do tempo total de cada período, de cada microciclo, e a partir daqui eu faço a distribuição dos tipos de exercícios, ou dos tipos de treino específico e complementar. Depois eu verifico o que representa no sistema o percentual de distribuição para o neuro e metabólico. Então aqui eu consigo fechar para ver se está fechando todos os sistemas de preparação e se a distribuição está certa. Abaixo daqui, então eu passo para os métodos de treinamento. Então, na fase geral, eu vou colocar os métodos contínuos de condicionamento aeróbico mais presentes. Quando que começa o outro método a ser mais prioridade, o método competitivo. Então, aqui eu distribuo os métodos dentro das fases. Depois os métodos, os grupos de exercícios já prescritos, então na sessão, quando que eu vou aplicar, se é na segunda, na terça. A partir daqui eu desço até chegar na planilha. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui vai ficar disponível na plataforma, tanto a planilha, a aula em PDF, quanto a planilha para vocês terem como modelo e também como instrumento para fazer essa dinâmica da carga e do treinamento da periodização.
Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.